Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está me assistindo. O desejo do meu coração é que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sobrepassa todo o entendimento, repouse na tua vida e no teu coração neste momento. Eu quero te convidar para prosseguirmos aqui com a leitura do e-book A Bíblia. Aprenda quase tudo sobre a Bíblia. Este e-book é utilizado pela Fatemipac para estudo de bibliologia, uma das 77 matérias para a formação de teólogos clínicos. Você poderá participar e fazer este curso se inscrevendo no site abaixo. Vamos lá? Hoje estamos com o capítulo 6 do livro A Bíblia, que trata da inspiração das Escrituras. Então vamos lá. A Bíblia é o livro sem erro e infalível, um compêndio de palavras, frases, orações coerentes e valiosas, trazidas por homens em regras comuns, que resultou em um escrito que perpassou séculos para nos trazer a mensagem do Altíssimo Deus, sem conter falha nem falta de forma alguma. Este livro foi escrito pelo homem. Sim, o homem decaído, o homem fraco e o homem pecador. O homem com todo o potencial para entender o mal, interpretar equivocadamente, com sua falta de memória e até com a possibilidade de falsificação maliciosa. Todavia, é declarado que tudo o que ele escreveu não contém qualquer evidência dessas fraquezas naturais do ser humano. Não só foi afirmado que tudo o que escreveu está correto, nada deve ser removido do registro, mas também não deixou de escrever nada do que deveria ser dito. Então, nada deve ser acrescentado. Não é fácil crer que tal coisa seja possível ao homem decaído. Porém, foi realizado através de mais de 40 homens que viveram num período de mais de 1.500 anos, e muitos deles nunca se viram, nunca conversaram um com o outro, sequer conheceram, alguns deles, os escritos uns dos outros. Entretanto, seus escritos estão sempre de acordo milagrosamente integrados em direção à pessoa central da Bíblia Sagrada, que é Jesus Cristo. Só um milagre muito grande poderia fazer com que isto acontecesse. Como pode tal coisa ser possível? Através do mistério e milagre da inspiração divina. Primeiro subtópico: diferença entre revelação, inspiração e iluminação. Revelação. A revelação é o ato de Deus mediante o que ele comunica a verdade desconhecida para a humanidade, que não poderia ser conhecida de qualquer outra maneira. Inspiração. A inspiração está ligada à comunicação da verdade. A revelação descobre novas verdades, enquanto que a inspiração supervisiona a comunicação dessas verdades. Num todo, o conteúdo da Bíblia foi diretamente revelado aos homens. Ela contém registros históricos e muitas observações pessoais. Estamos seguros, porém, de que este registro é verídico. O Espírito Santo dirigiu e influenciou os escritores, a fim de que, por inspiração, não cometessem qualquer erro de verdade ou doutrina. A Bíblia registra as palavras e os atos de Deus, dos homens e do diabo. É de suma importância verificar cuidadosamente quem está falando. Apesar de toda a Escritura ser inspirada, ela não cela com a autoridade divina
toda frase registrada como pronunciada pelo homem a quem fala, nem tampouco marca com a aprovação divina cada ato que descreve como realizado por aqueles cuja biografia apresenta. No livro de Jó, a inspiração dá com igual exatidão a linguagem de Jeová, as palavras de Satanás e os discursos de Jó e de seus 3 companheiros. Não coloca, porém, todos os no mesmo nível de autoridade. Cada orador é responsável pelo seu pronunciamento. Nem Satanás, nem Jó, nem os seus 3 amigos falaram por inspiração de Deus. Eles falaram suas palavras, suas opiniões. Tudo que a inspiração assegura é que nenhum deles é mal representado, mas que cada um manifestou o sentimento que lhe for atribuído na Escritura. Iluminação. A iluminação se refere à influência do Espírito Santo, comum a todos os cristãos que se ajudam a entender as coisas de Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 14. A iluminação das coisas espirituais é prometida a todos os crentes e pode ser experimentada por cada um deles. Lucas capítulo 10 e o versículo 21. Pedro cita um exemplo em que os profetas receberam a inspiração para registrarem grandes verdades, mas não lhes foi otorgada a iluminação para compreender o sentido exato do que profetizavam. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12. Alguns tentam explicar a inspiração das Escrituras como resultado destas experiências de iluminação. Eles afirmam existir dentro do homem aquela centelha de luz divina que só precisava ser ativada, por assim dizer, a fim de capacitar os homens da antiguidade a escreverem a Bíblia. Existem 2 diferenças básicas entre iluminação e inspiração. A duração da iluminação é e pode ser permanente. A unção do Espírito Santo, recebida pelo crente habitando no Espírito Santo nele, 1 João capítulo 2, versículo 27. Por outro lado, a inspiração também era intermitente. O profeta não podia profetizar por sua própria vontade, mas estava sujeito à vontade do Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. O fato da inspiração profética ser repentina está implícita na expressão comum: a palavra do Senhor veio a tal pessoa. Uma distinção clara é feita entre os profetas verdadeiros, que só falam à medida que a palavra de Deus chega a eles, e os falsos profetas, que transmitem uma mensagem inventada por eles, conforme está em Jeremias 14, versículo 14, Jeremias 23, versículos 11 e 16, e Ezequiel capítulo 13, versículo 2 e 3. Quanto à iluminação, admite gradação. A inspiração, não. As pessoas variam no que diz respeito à iluminação, possuindo algumas ou um grau maior de discernimento que outras. Mas no caso da inspiração, no sentido bíblico, o indivíduo é ou não inspirado por Deus. Conceito liberal de inspiração. Os teólogos liberais expressam seu conceito de inspiração com a seguinte declaração: a Bíblia contém a palavra de Deus. Em outras palavras, eles querem dizer que a Bíblia contém tanto a palavra de Deus como a palavra do homem. Esta posição
é exposta afirmando em que certos lugares da Bíblia encontram-se revelações dadas algumas vezes por Deus e a homens piedosos da mesma forma como Deus ilumina hoje a mente dos homens que discernem as verdades divinas. A Bíblia seria uma espécie de álbum religioso composto de histórias, de lendas, de genealogias, de poemas classificados e arranjos literários, sem qualquer preocupação adicional pela perfeição cronológica ou literária. O perigo deste ponto de vista é colocar nas mãos do homem finito, frágil, falho, o poder de determinar o que é e quando não é que Deus está falando. Desse modo, outorga-se ao homem poder sobre a verdade infinita, em vez de sujeitar-se a ela. O segundo conceito neo-ortodoxo de inspiração. Este conceito pode ser resumido na seguinte afirmação: a Bíblia se converte na palavra de Deus. Conceito neo-ortodoxo. Divide-se em algumas partes, subdivide-se em conceito existencial e o conceito demitológico. O conceito existencial, este reconhece que existem muitos erros humanos e imperfeições na Bíblia quando ele decide usar este canal imperfeito para confrontar o homem com o homem, através de um ato de revelação por parte de Deus. Nesta experiência existencial, as palavras sem sentido saltam da página da Bíblia para falar concreta e significativamente ao homem. Neste momento de significado, a Bíblia torna-se a palavra de Deus para o crente. O conceito demitológico. A Bíblia deve ser despojada de mitos religiosos a fim de ser possível chegar ao amor sacrificial de Deus em Cristo e depois olhar através e além do registro histórico com todo o seu mito e erro para o evento supra-histórico. Eventos tais quais a queda do homem, a crucificação e a ressurreição não são objetos de história verificáveis segundo eles, e sim objetivos. A Bíblia torna-se uma revelação quando, mediante a interpretação adequada, ou seja, demitológica, o indivíduo é confrontado com o amor absoluto, como apresentado no mito do amor desinteressado de Deus em Cristo Jesus. Como perguntamos nós, pode o escritor do Evangelho estar errado em uma área como a da história em que pudermos verificar ainda mais na doutrina onde não há possibilidade de verificação? Estes homens recusam-se a crer que Deus operou milagres, de nos dar, por inspiração, uma Bíblia infalível, mas estão prontos a crerem que Deus opera diariamente o milagre maior de capacitar os homens a descobrirem e verem nas palavras falíveis dos homens as palavras infalíveis de Deus. É muito difícil entender por que Deus utilizaria o erro para ensinar-nos a verdade. Como um simples crente pode ter fé num livro quando lhe é dito que o mesmo só é parcialmente verídico? Dizem-lhes que classificar
seu conteúdo e guardar ou reter o que é bom. Mas como poderá ele classificar as páginas da Bíblia como inspiradas parcialmente e inspiradas ou não inspiradas? Com que autoridade teria condições de afirmar que isto ou aquilo não é a mente de Deus? Tentar decidir o que não é seria colocar-se acima das Escrituras e perder inteiramente a mensagem divina. Como foi sugerido antes, existe nesses conceitos uma confusão entre revelação e iluminação. A Bíblia declara ser a palavra de Deus. Qualquer outra posição é inteiramente contrária à Bíblia. Alguns afirmam que a Bíblia contém muitos erros históricos e científicos. Todavia, eles nos asseguram que, em questões relativas ao plano da salvação, ela é completamente infalível. Como podem alguém ter certeza de que a Bíblia é exata no que diz respeito a assuntos soteriológicos, quando está errada nos fatos históricos e científicos? Isto faz parecer que os homens, e não Deus, é que estão nos dizendo no que devemos crer. Se a Bíblia não é inteiramente inequívoca, totalmente infalível, a sua mensagem não possui, então, autoridade final. Embora os liberais argumentem que a Bíblia contém a palavra de Deus e os neo-ortodoxos afirmem que a Bíblia se converte na palavra de Deus no momento de significado existencial, a posição ortodoxa ou conservadora é de que a Bíblia é a palavra de Deus. Conceitos conservadores. A Bíblia é a palavra de Deus. Todavia, há na escola conservadora uma vigência de opinião quanto ao que a inspiração representa. Existem, assim, as seguintes teorias conservadoras de inspiração. A teoria do ditado verbal. Esta teoria afirma que cada palavra, até mesmo a pontuação, é ditada por Deus, do mesmo modo que um executivo ditaria uma carta à sua secretária. Isto é chamado de inspiração mecânica ou ditado verbal. Os fundamentalistas são muitas vezes acusados de aceitar este método de inspiração, mas apenas uma pequena porcentagem deles fazem isto. A grande fraqueza desta teoria é eliminar qualquer possibilidade de um estilo pessoal nos escritos do autor divinamente escolhido. Um fenômeno claramente observável. Teoria do conceito inspirado. Num esforço para compensar os perigos da teoria do ditado verbal, alguns conservadores adotaram a ideia de que Deus deu pensamentos aos homens escolhidos e deixou que eles os registrassem na sua própria forma. Assim sendo, somente os pensamentos e não as palavras são de inspiração divina. Isto foi chamado de inspiração dinâmica, explicando a humanidade da Bíblia, mas enfraquecendo a divindade da mesma. A teoria mecânica deifica o aspecto humano da Bíblia, enquanto que a teoria dinâmica humaniza a divindade. Conceito verbal ou de inspiração plena. Este ponto de vista sustenta que todos os termos escritos são inspirados por Deus, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 3, versículo
16. Verbal fala das palavras e pleno do inteiro ou completo, contrário a parcial. Afirma-se, portanto, que as palavras em si, e todas elas são inspiradas. Deus deu completa expressão aos seus pensamentos nas palavras do registro da Bíblia. Ele guiou a própria escolha das palavras usando de acordo com a personalidade e o contexto cultural dos escritores, de maneira que a Bíblia é a palavra de Deus, mesmo contendo linguagem humana. A inspiração é, então, o processo pelo qual homens, movidos pelo Espírito Santo, produziram escrituras inspiradas pelo Espírito de Deus. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, e 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Portanto, a inspiração é o poder inexplicável que foi colocado pelo Espírito Divino sobre os autores das Sagradas Escrituras, a fim de orientá-los até mesmo no emprego das palavras usadas e para preservá-los de todo erro e de todas as omissões. Há que se reconhecer que estamos aqui numa área de mistério, exatamente como a inspiração infalível chegou a acontecer, até algo que as mentes finais não conseguem compreender. Não podemos negar a existência de um aspecto divino no processo, mas fica claro a existência de um aspecto humano. Deus usou homens, reconhecemos ambos os elementos, mas não conseguimos conciliá-los. Talvez a melhor ilustração sobre a encarnação de Jesus Cristo. Cristo tem tanto uma natureza divina como humana. A Escritura possui também um aspecto celestial e o outro terreno. Tanto em Cristo como na Escritura, há o lado humano, assim como o divino. É errado procurar diluir a natureza divina de Cristo e afirmar a fim de compreender sua natureza humana, como fizeram os arianos. Como também é errado sacrificar sua verdadeira natureza humana para poder explicar que ele é divino, como fizeram os céticos. É, portanto, incorreto negar que as palavras da Bíblia sejam da natureza tanto humana como divina. Entretanto, o engano é tentar explicar o inexplicável e sondar o insondável. Os meios ou processos de inspiração são um mistério da providência de Deus. Mas os resultados desse processo são um registro verbal e pleno, infalível e com autoridade. Até a próxima aula, no capítulo 7, ou a próxima leitura, no capítulo 7, quando estaremos estudando sobre os símbolos das Escrituras. Que Deus, o Pai, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, abençoe as nossas vidas. Amém.